meus amados, na paz do Senhor. Que muita alegria, né, irmão? Estamos aqui mais uma vez reunidos, louvando e glorificando o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor. O gripe aqui me pegou um pouco pesado, mas nada nos derruba, né? Na presença do Senhor, né? Nada pode nos derrubar na presença do Senhor. Dá mais uma gripezinha. Ela já está curada em nome de Jesus, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 21, versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Glória a Deus, Jesus. Versículo de número 1. Amém? Que diz? Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro, o que ela vale. Vou ler mais uma vez. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Só tenha mais. Senhor meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor, nesta noite, porque Tu és Deus digno, Tu és Deus de honra, meu Pai, Tu és Deus de glória. Vem agora, meu Deus, neste lugar, Senhor. Derrama sobre nós, meu Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem agora, Senhor, e fala conosco nesta noite, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, venha, meu Pai, e produza o resultado para a tua jornada. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assim. Glória a Deus. Amados, essa época bíblica aqui, reinava um rei sobre Israel chamado Acabe. Um rei perverso, cuja Bíblia fala que foi um rei que fez coisas que desagradavam ao Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os outros reis que pecaram contra Deus. A Bíblia diz que ele tinha uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que não era da linhagem do povo de Deus, uma mulher altamente idólatra, feiticeira, uma mulher macumbeira, uma mulher que é o símbolo completamente de uma meretriz. Naquela época, uma meretriz era uma pessoa que não valia nada. Isso era a esposa do rei Acabe. E ela, por ser esposa do rei, ela era uma mulher dominadora. Ela era uma mulher que dominava sobre o seu esposo. Ele não tinha tanto poder de comando, o rei Acabe. Nós vamos ver aqui mais na frente da palavra. E essa mulher impôs coisas lá dentro do povo de Israel, coisas que desagradou muito a Deus. Ela levou totalmente a idolatria para dentro do povo de Deus. Ela levantou postes, altares ao rei Baal, o qual Deus sempre falava para o seu povo, para que o seu povo não se contaminasse com os deuses dos outros povos, porque Deus era um Deus zeloso, Ele não permitia adoração de nenhum outro Deus que não fosse Ele, o Senhor Deus de Israel. E Acabe, com Jezabel, tinha feito muitas coisas horrendas já. Nós sabemos que no começo do reinado dele, Deus proferiu uma palavra sobre o profeta Elias, onde Israel não ia chover durante 3 anos e meio. E o povo passou muita fome, o povo morreu. E aí veio ali Elias, desceu fogo do céu, matou os profetas e ele fugiu novamente. E passado-se um tempo aqui, a Bíblia fala que do lado do palácio
tinha um homem chamado Nabote. E esse Nabote tinha uma vinha. E o rei Acabe acabou gostando daquela vinha e foi lá ter uma conversa com ele. Os crentes disse assim: Nabote, dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto da minha casa, do lado da minha casa. Dar-te-ei outra melhor, se for do teu agrado. Amado, se o rei Acabe tinha uma horta melhor do que aquela de Nabote, então para que ele queria tanto aquela horta? E se for do teu agrado, se tu não quer trocar por outra, pede-me o dinheiro que vale. Pede o dinheiro que vale nela para que eu te pague. Mas aí, amor, Nabote recusou aquela ordem do seu rei. Ele recusou aquele pedido. Nabote recusou, você sabe por quê, amado? Porque lá no livro de Números, capítulo 36, versículo 7, fala que a herança dos filhos de Israel, elas não podem ser passadas de mão em mão. Cada tribo tinha a sua herança, e cada tribo tinha que casar com uma mulher da mesma tribo que ele pertencia, para que a herança do nome da sua família se perpetuasse dentro de sua família. E Acabe, sendo um homem zeloso a Deus, ele disse: não, infelizmente eu não posso passar essa herança para você nem vender, porque ele sabia que lá no livro de Números fala assim: assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um a herança da tribo de seus pais. Então cada um ficava com a sua herança, e ali eles se casavam e se relacionavam com as pessoas da mesma tribo, para que a herança não fosse passada de mão em mão, e a sua família ali, o seu clã não desaparecesse. E aí Nabote responde: porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Então ele rogou ao Senhor, a palavra de Deus dizendo: Acabe, já que tu é da herança do Senhor, tu sabes que a herança não pode ser passada de mão em mão. Então guarde de mim o Senhor que eu te dei. É como se ele falasse assim: que Deus me castigue se eu te der a herança dos meus pais. Entendeu? Porque Nabote era um homem que servia a Deus. Nabote era um homem que conhecia a palavra de Deus, e ele servia a Deus diferente do seu rei. Quer dizer, Nabote ali naquele momento, ele preferiu afrontar o rei de Israel do que afrontar o Deus Todo-Poderoso. E aí, amado, Acabe, como ele não era um homem de muita postura, a Bíblia fala que ele foi se lamentar. A Bíblia diz que ele correu para o seu palácio, se trancou lá em seu quarto e começou a ficar triste, deprimido, sem comer. Os seus serviçais iam lá e ofereciam comida para ele, e ele não queria. E ao chegar a sua esposa, foi lá no quarto e disse: Acabe, por que estás assim, com semblante triste? E ele: não, porque eu fui lá pedir a vinha do Nabote, e o Nabote me recusou. E a Bíblia diz que ela tomou postura: tu és ou não é o rei de Israel? Deixe comigo que eu vou providenciar essa vinha para ti. E aí Jezabel, como sendo uma mulher do diabo, planejou coisas horrendas. A Bíblia diz que Jezabel manda fazer cartas para os anciãos da cidade de Gisel, que era aquela cidade onde morava lá o Nabote. Os anciãos da cidade eram as pessoas responsáveis para julgar o seu povo. O ancião é como se fosse o juiz daquela cidade, eram as pessoas mais velhas que eram responsáveis para julgar todo o seu povo. E a Bíblia fala que ela mandou cartas em nome do rei, dizendo para que eles arrumassem 2 homens levianos, homens maus, para testemunhar contra Nabote, para que Nabote fosse morto e ela tomasse a vinha do Nabote e desse para o seu esposo, que está lá no livro de 1 Reis 21:13, um pouquinho mais à frente. Ela pegou 2 homens maus. Algumas Bíblias vai estar assim: filhos de Belial. Filhos de Belial naquela época significavam homens maus, homens de má conduta, homens de pouco caráter. E ela mandou ali as cartas para os anciões e disse: anciões, arrumem 2 pessoas más que testemunhem contra Nabote, que ele está blasfemando contra Deus e contra o rei de Israel. E aí, amados, os anciões, também o povo judeu, ao invés de zelar pela palavra do Senhor, ele diz: não, Jezabel,
Nós não podemos fazer isso. Isso é falso testemunho, segundo a lei de Moisés nos ensina. Mas não. Quando o ímpio governa, o povo geme, e o povo também se perverte junto com o seu governador. E eles assim já estavam aqui pervertidos. Eles nem discutiram nada. Na mesma hora, lhe arrumaram ali duas pessoas, duas testemunhas más, e testemunharam contra Nabote. Lá no versículo 13 fala assim: então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele e contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e o morreu. Você está vendo que Jezabel era perversa aqui? Ela arrumou 2 falsos testemunhas para testemunhar contra Nabote, um homem que não tinha nada. E aquelas 2 testemunhas pegaram ele, testemunharam contra ele, falando que ele tinha profanado o nome do Senhor e tinha profanado contra o rei. E aquelas pessoas daquela cidade ali aceitaram aquele falso testemunho e jogaram fora. Porque no livro de Moisés fala também que uma pessoa só poderia ser condenada se ela tivesse 2 testemunhas contra ela. E aí o seu juízo era de morte, e a morte era por apedrejamento. As pessoas daquela cidade estavam todas corrompidas, porque acredito eu que se fossem outras pessoas tinham dito: não, nós conhecemos o Nabote. O Nabote é o nosso vizinho. Nós nunca vimos ele nenhuma vez na vida dele blasfemar contra Deus. Nós nunca vimos o Nabote nenhuma vez na vida dele se levantar uma palavra contra o rei de Israel. Mas as pessoas não quiseram procurar justiça, acreditaram em 2 homens levianos, algumas bíblias falam, filhos de Belial, pessoas de má caráter, e aceitaram aquele testemunho como verdadeiro, e assim o apedrejaram. E aí, irmão, entra no nosso pensamento: por quantas vezes nós já fomos assolados assim em nossas vidas? Quantas vezes o diabo já levantou falso testemunho em nossas famílias, com nossos familiares, nossos vizinhos, até em nosso trabalho? Por quantas vezes nós já fomos caluniados? Pessoas por trás da gente falam mal da gente, mesmo conhecendo o nosso caráter, mesmo conhecendo a nossa conduta. Pessoas falam mal da gente e nós não temos a oportunidade de se defender. E essa palavra má, ela vai se perpetuando de boca em boca. E muitas vezes nós nem sabemos por que estamos sofrendo. Porque pessoas más tomam aqueles testemunhos, falam da gente, e as outras pessoas, por acreditarem nelas, tomam aquele testemunho como verdadeiro, como essas pessoas tomaram. Um homem diante do Senhor, um homem sem culpa, sem erro, morreu. Mas aí, irmão, Deus não é homem de deixar nada parado. Deus não é homem de deixar nada parado. Porque Acabe e Jezabel já tinha feito várias coisas contra o povo de Israel. E chegava a hora de dar um basta nesse povo. Chegava a hora de dar um basta nesse povo. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus se chegou até o profeta Elias e disse: Elias, vai, levanta de onde tu está e vai e encontra Acabe no meio do caminho e profetiza essas palavras que eu vou dizer para você. E Acabe foi possuir o que não era dele. Acabe foi tomar o que não era dele. Acabe tomou aquela vinha de Nabote para eles, não sendo dele. Através do que? Da mentira, através do pecado, através do sangue de injusto. E aí o profeta de Deus se levantou e foi. O profeta de Deus se foi até Acabe falar. O profeta Elias foi falar ao rei. No 21:19. Aqui mais à frente fala também assim, ó. 19. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, matastes e ainda por cima tomastes a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te venderas para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei a Acabe, a tudo do sexo masculino que é escravo livre de Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebote,
como a casa de Baasa, filho de Azias, por causa da provocação, porque me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Amados, naquele momento que Nabote foi morto, Deus se irou de tal maneira, que ele fez o seu profeta Elias se levantar lá no monte onde ele estava orando e mandou ele proferir essa maldição contra a vida de Acabe. Jezabel planejou ali um ato perverso. Jezabel matou um homem justo, fez pessoas testemunharem contra ele e fez o povo de Israel ainda pecar mais ainda, matando um homem justo diante de uma acusação falsa. Acabe, como sendo um homem mau também, sabia que aquela vinha não era dele. Jezabel chegou: vai, Acabe, toma posse da vinha, porque Nabote está morto. Ele, ao invés de se espantar com as atitudes da sua mulher, não. A Bíblia fala que ele levantou, foi contente e alegre, e foi lá possuir. Por que o profeta falou isso? Porque quando as pessoas estavam apedrejando Nabote, quando a testemunha vinha e acusava a pessoa de blasfêmia e a pessoa ia ser morta, eles tiravam a pessoa para fora da cidade, apedrejavam e faziam aquele montão de pedra em cima dela. E a Bíblia fala que os cães lamberam o sangue de Nabote. Por isso que ele proferiu, do mesmo jeito que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também vão lamber o teu sangue. Acabe a tua posteridade não reinará nessa terra. Matarei todos a tua casa, matarei todos os teus familiares, matarei os teus amigos, matarei os teus vizinhos, todas as pessoas, os teus príncipes, todas as pessoas do sexo masculino que estão do teu lado vão morrer. E Jezabel, o sangue dela vai jorrar no muro de Jazel, e os cães vão comer a carne dela. Essa foi a sentença dele. Agora vamos ver, mano, como tudo isso se cumpriu. Acabe morre mais à frente, não necessariamente naquele momento, mas passado-se um tempo, Acabe vai morrer. E a Bíblia relata no livro de 22, 1 Reis 22, 34, um pouquinho mais à frente, ó. 22, 34. Um dia, Israel era dividido em dois, era dividido o reino de Judá e o reino de Israel com Samaria. Acabe governava Samaria com Israel, e Judá era governada por Josafá. Existia uma província ali de Israel que era governada ali pelos inimigos. E um dia Josafá foi lá e chamou lá o rei de Israel para que o ajudasse a combater o inimigo e tomar essas províncias de volta para o rei dele. E assim Josafá, o outro rei de Judá, foi lá ajudar Acabe. Só que ele sabia que o inimigo, o que o inimigo faz, amado, numa batalha? O inimigo, ele procura matar logo o rei. Porque matando o rei, os seus chefes de exército vão ficar dispersos. Então, quando eles matavam o rei, o exército ali ficava meio confuso, e eles ficavam desesperados: se o rei morreu, o que será de nós? Porque o rei era o cabeça do negócio. O rei era o comandante ali do exército. Então eles procuravam sempre matar primeiro o rei, porque matando o rei, os restantes estavam sem ordem. Tudo que eles faziam era sobre ordens do rei. Então, matando o rei, o exército não tinha ordenança. Como Acabe sabia que os inimigos usavam essa tática, o que ele fez? Ele se disfarçou como soldado e vestiu Josafá como rei. Josafá: nós vamos para a batalha, só que eu não vou vestir de rei, eu vou vestir de soldado. Por quê? Porque eles vão procurar a ti e não vão me achar, e assim nós vamos vencer. Isso foi uma estratégia de luta dele. Mas a sentença de Acabe já estava aqui marcada. A Bíblia fala que ele estava todo vestido de armadura de couraça. Nada penetrava o corpo de Acabe. Se o soldado fizesse assim com a espada no peito dele, não furava. Por mais que machucasse, não furava, porque ele estava com a armadura e uma couraça. A couraça era tipo uma veste metálica de ferro, de alumínio, que ela evitava ferimentos graves. Mas a Bíblia diz que no meio da batalha ali, um homem comum lançou uma flecha, e ela entrou entre as fendas da armadura de Acabe.
A Bíblia fala que ela entrou aqui mais ou menos no ombro, aqui na axila. Entrou na axila, atravessou as costas e a flecha saiu pelas costas. Porque para Deus, amado, nada é impossível. Deus já tinha decretado a morte de Acabe. Alguma Bíblia vai dizer assim, penetrou na sua simplicidade. Simplicidade significa juntas, entendeu? Então entre a junta aqui da axila e a junta da armadura, para você ver, amado, como Deus é poderoso. Um soldado qualquer lança uma flecha e a flecha vai certinho numa pequena fenda que há na armadura do rei. E a Bíblia diz que o rei começa a sangrar e ele diz para um dos seus comandantes ali para o tirar da batalha, mas a batalha é muito tensa ali, ele não consegue sair da batalha. E a Bíblia diz que ele morre ao entardecer ali no seu carro. E a Bíblia ainda fala mais, que quando levaram o rei embora, o sepultaram e foram até um rio lá, lavar o carro dele, o carro de guerra. E a Bíblia diz que no momento que estavam lavando o carro de guerra, vieram cães e lamberam o sangue dele. Não lamberam no mesmo lugar que morreu na morte, mas os cães lamberam o sangue de Acabe, assim como o profeta do Senhor tinha dito. E a maldição estava sobre todo o povo, e assim morreu Acabe. Só que ainda faltava o quê? Faltava Jezabel. E aí, passado-se um tempo, Deus levanta um homem chamado Jeú. E Jeú ali derrota ali um dos filhos de Acabe, que está reinando sobre Israel, e vai até Jezabel. E Jezabel, sabendo de todo o acontecido, ela que era uma mulher, mesmo feiticeira, uma mulher cheia de artimanha, a Bíblia diz que ela se veste ali com a sua melhor roupa. A Bíblia diz que ela se pinta, fica bem bonita para poder chamar a atenção de Joabe e tentar tirar ali aquela raiva que ele estava ali dela, para tentar salvar a sua vida. Mas não tinha jeito, já estava decretada a morte dela. E lá no livro de 2 Reis 9, 30, 2 Reis 9, 30 relata lá como ela morreu. 2 Reis 9, versículo 30. A Bíblia diz que ele chegou lá no palácio. E ela estava lá na torre. E quando Joá chegou, ela acenou para Joá, mas Joá não deu atenção. E Joá olhou para todos que estavam ali na casa: e quem está comigo? E a Bíblia diz que um ou dois olharam para ele, e os eunucos olharam para ele. Ele disse: jogue esta mulher daí de cima. E os eunucos, que eram aqueles homens responsáveis para proteger a rainha, que cuidavam dela, eles mesmos se voltaram contra ela e jogaram ela lá de cima da torre. E a Bíblia diz que ela bateu no chão e o seu sangue espinou no antemuro de Jazel, assim como o Senhor tinha falado, que o sangue dela ia espinar no muro de Jazel, o muro da cidade, do lado da vinha de Nabote, que o Acabe tinha possuído. Fala aqui, ó, 2 Reis 9, 30. Tendo Jeú chegado a Jezabel não soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse a ela: teve paz ali que matou seu senhor. Levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse: lançai daí debaixo. Lançaram abaixo e foram salpicados o seu sangue e a parede e o cavalo de Jeú e o atropelou. A sentença do Senhor já estava marcada contra ela. Não tinha jeito para ela tinha que morrer, porque o Senhor já tinha profetizado a desgraça dela. Então voltaram e fizeram saber e disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio do profeta Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Gisel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será estego sobre o campo e da herdade de Jezeel, e de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. O que foi que aconteceu? Ela caiu ali, e a Bíblia fala que Jeú entrou no palácio e foi comer e foi beber, descansar um pouco. E a Bíblia diz que em um determinado momento ele olhou e disse assim: peguem aquela maldita e enterrem ela, porque ela também é filha de rei. E a Bíblia fala que os homens foram lá buscar o cadáver dela.
E quando chegaram lá, não acharam somente as mãos e os pés e a caveira. Os animais, as feras do campo já tinham comido a carne do corpo dela. Do mesmo jeito que o Senhor tinha falado aqui do profeta Elias. Por isso que eu disse, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Nesse caso aqui, Deus proferiu a desgraça, mas para nós o Senhor profere bênção. Bênção em nossas vidas. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. E Deus também acaba com a posteridade de Acabe. Em Reis 10, continuando assim, acharam-se em Samaria 70 filhos de Acabe. Jeú escreveu cartas e enviou a Samaria aos chefes da cidade, anciões e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: o rei Acabe, ele tinha 70 filhos. Existiam pessoas que cuidavam desses filhos, tutores, né? Ensinavam eles a ler, escrever, a coisas para o futuro, né? Que eles eram filhos de rei, então eles tinham que ser pessoas intelectuais daquela época. E o Joá mandou cartas para os anciões, os mesmos anciões que se levantaram, contrataram homens maus para matar Nabote. Disse: levantem um dos filhos de Acabe, um que vocês acham que é mais valente, e ponham como rei, para que eu possa pelejar contra ele. Olha, e logo chegando a vós outros esta carta: pois estão convosco os filhos do Senhor, como também os carros, cavalos, e a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor, o mais capaz dos filhos do vosso Senhor, ponde-o sobre o trono do seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Mas ele disse: ponha um aí como rei, para que eu possa pelejar contra ele. Porque ele queria pelejar, ele queria destronar a família de Acabe. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam sentir a ele, como pois podemos nós fazê-lo? 2 reis quem? Acabe e o filho dele, o outro filho dele, que era o sucessor que morreu. Então escreveu outra carta dizendo: se tiveres do meu lado e quiseres obedecer, tomai as cabeças dos filhos de vosso Senhor, e amanhã esta hora vinde a mim a Jazel. Ora, os filhos do rei eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegaram eles à carta e tomaram os filhos do rei e mataram 70 pessoas e as puseram as suas cabeças no cesto e mandaram a Jazel. Veio um mensageiro e me disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponha em 2 montões, entraram na porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sendo culpados. Esse que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá por terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio de seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também seus grandes, como seus conhecidos, como seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Aleluia! Você está vendo, amado, como se cumpriu a palavra de Deus? Glória a Deus! Quando Jezabel se levantou contra um servo do Senhor, que era Nabote, Deus se mexeu do seu trono e disse: lançarei a sentença contra este povo mau. Acabe morreu e os cachorros lamberam o seu sangue do mesmo jeito que eles tinham lambido o sangue de Nabote. Jezabel morreu no antemuro da cidade, ela foi jogada lá de cima. E a Bíblia falava que os animais iam comer a sua carne, e quando foram pegar ela para sepultar, só tinha só as mãos, os pés e a caveira. E a Bíblia fala que ia tirar a sua posteridade. Por quê, irmão? Porque se ficassem os filhos de Acabe, eles iam lá possuir a herança que era de Nabote, não iam? Porque o filho não recebe a herança do pai, e assim os filhos de Acabe iam possuir a herança que não pertencia a ele. E Deus dizimou todos os filhos de Acabe, matou os 70 filhos, matou os parentes, os irmãos, os tios, matou os amigos, os príncipes. A Bíblia fala que ele matou todos que pertenciam do lado do Acabe, matou, dizimou o seu nome da vida. Dizimou. Por quê? Por causa do pecado tremendo, por causa desse pecado terrível. Por causa do pecado terrível de Jezabel, a terra tremeu e o Senhor se mexeu. Nabote, ele só vai aparecer aqui, amado, uma vez na Bíblia. Mas por que Deus
se envolveu de tal maneira a fazer tudo isso com Nabote, não antes, porque ele já vinha há muito tempo fazendo isso com o povo de Israel. Você sabe por quê, mano? Primeiro porque o povo estava sofrendo na mão de um rei e o povo seguia o seu rei. Todo o povo conhecia a lei de Deus, todo o povo sabia o que era certo e o que era errado. Mas aí quando o seu rei pôs algo errado ali, o povo, ao invés de dizer: não, rei, o Senhor nos deu a ordem que isso não é correto fazer, mas o povo ia lá e cometia os pecados junto com o seu rei, adorava os corpos ídolos, adorava as imagens de Baal, fazia sacrifícios diante dos seus deuses. Por isso que Deus ali não se movimentava, porque o povo convivia com o pecado. Mas aí na hora de um homem justo, um homem que não tinha condenação diante do Senhor, Nabote, porque ele mesmo conhecia a palavra e disse: guarde-me o Senhor que eu te dei a minha vinha, e por causa do zelo dele pelo Senhor, ele foi morto. E aí Deus se levantou e fez essa desgraça cair sobre a família de Acabe. Deus fez também tudo isso por outro motivo também, porque do mesmo jeito que aconteceu com Nabote, mais na frente aconteceu com Jesus Cristo. A Bíblia fala figuras de Cristo no Velho Testamento. Figuras de Cristo são pessoas que tiveram passagens parecidas com o que ia acontecer com Jesus. Jesus também, quando estava ali no templo, Jesus, quando estava no templo sendo acusado, também falsas testemunhas se chegaram a ele e testemunharam contra ele para que ele fosse condenado. Nabote já estava condenado à morte, mesmo sem direito à defesa. Jesus Cristo também já estava condenado à morte, não tinha direito de defesa. Aquele teatro ali com Caifás já estava armado, ele só precisava criar aquele teatro ali para criar um alvoroço ali no meio do povo e condenar Jesus. Mas a morte de Jesus já estava determinada, eles queriam matar. Por isso que Nabote é o tipo de Cristo. Jesus também conta a parábola dos lavradores maus, que conta também um pouco sobre Nabote, né? A Bíblia fala lá no livro de Mateus 26, 59, fala, né, que o Senhor tinha uma vinha, né? E arrendou a vinha para umas pessoas. Em um certo tempo ele mandou um cobrador. A Bíblia fala que eles expulsaram o primeiro, mandou o segundo, eles mataram o segundo. E ele disse: mandarei o meu filho, porque sabendo que é o meu filho, eles não vão rejeitar e vão pagar o preço devido. E aí quando chegou o filho, os donos da vinha falaram assim: esse é o herdeiro. Se nós matarmos o herdeiro, a vinha será nossa. E assim mataram o herdeiro da vinha. E a Bíblia diz que o seu Senhor, o quê? O desapossou daquela vinha e os lançou fora e os castigou. Do mesmo jeito que o Senhor fez aqui com Acabe. Acabe tinha tomado o que não era dele, e o Senhor foi lá e desapossou e os castigou a fio de espada. Por isso que Deus se levantou. Deus se moveu de forma tremenda aqui, por causa desse pecado aqui contra Nabote, porque ele era uma figura de Cristo. Ele fez mais ou menos o que iria acontecer ali, está entendendo? Quando Jesus Cristo ele estava ali no templo, né? Com Caifás ali, Jesus Cristo estava no templo com Caifás, eles criaram ali um momento ali para incriminar Jesus, ó. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, e ao fim o condenaram à morte, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compadeceram duas, afirmando. Disse este: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde alguém estes depõe contra ti? Jesus, porém, guardou em silêncio, e o sumo sacerdote disse: eu te conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, ele pediu que Jesus jurasse por Deus, para que ele afirmasse que ele era o Filho de Deus. E aí Jesus respondeu, né? Tu disseste, entretanto eu vos digo e declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade nós temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Vocês estão vendo, amado,
E do mesmo jeito que aconteceu com Nabote, aconteceu com Jesus aqui. As duas testemunhas falaram que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o seu Senhor. E aqui eles falaram que Jesus tinha blasfemado contra Deus, dizendo que era filho de Deus. E Nabote foi arrastado para fora da cidade e foi morto por pedra. Jesus também foi arrastado para fora da cidade e foi crucificado no Monte Caveira. Por isso que se diz que ele é o tipo de Cristo. E a situação foi a mesma. Aquilo com Nabote não era por acaso. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, um dia vão ver Jesus novamente. E tudo que fizeram com Jesus, amado, esse povo vai ter que prestar contas, amado. Toda a maldade do homem na terra, toda a maldade que o homem está fazendo nesta terra, ele vai ter que prestar contas diante de Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, aleluia. O mundo, amado, está cego. O mundo está cego. As pessoas não conseguem enxergar mais nada diante dos seus olhos. Jesus, nesse momento aqui, ele não está como juiz, ele está como nosso advogado. Glória a Deus. Para lutar contra a gente, para nos justificar diante de Deus. Por mais que nós pecamos contra Deus, por mais que ainda seremos pecadores até o dia do grande arrebatamento, aleluia! Jesus é o nosso advogado legislador. E Ele está aqui para nos perdoar por cada pecado que cometemos. Até depois de entregarmos a nossa vida para Ele, Jesus também é capaz de perdoar os nossos pecados. Mas aí nós temos que reconhecer que Jesus é sobre nossa vida. Nós temos que reconhecer que Jesus tem que estar verdadeiramente em nossas vidas, para que nós possamos ser justificados pelo Pai. Pode soltar ali. E aí, amado, vai haver um dia que a trombeta vai tocar, amado. Trombeta essa que a Bíblia fala que nós vamos ser transformados num abrir e piscar de olhos, amado. E nós vamos passar um período lá no céu com Jesus Cristo. E o povo que ficar na terra vai ficar sob o governo do anticristo. Por um período de tempo, esse governo vai parecer até bom. Mas quando chegar na metade desse governo, esse governo vai durar 7 anos. Mas quando durar 3 anos e meio, esse anticristo que vai se assentar no trono de Deus, dizendo que é Deus, ele vai se rebelar contra o povo. E aí, amado, hoje tu tem a oportunidade de se salvar pela graça. Hoje é muito fácil tu se salvar. Basta tu aceitar Jesus na tua vida e Jesus vai perdoar os teus pecados e tu vai ter direito à vida eterna. Quando chegar nesse dia que as pessoas forem arrebatadas e tu não for, tu vai ter uma segunda chance. Só que essa chance vai ser a fio de espada, porque depois dos 3 anos e meio, o anticristo vai pôr a besta. A besta vai ser uma imagem, uma única religião igual as pessoas vão ter que adorá-las. E quem não adorar vai ser morto. As pessoas vão ser obrigadas a adorar a imagem, a besta. E a Bíblia fala que aquela besta vai ter poder para falar com as pessoas. Aquela besta vai ter poder para fazer milagre. As pessoas vão orar diante daquela besta e ela vai curar as pessoas. E a Bíblia fala que ela vai enganar muitos e vai enganar até o povo de Deus. A segunda chance, amado, vai ser terrível, viu? Não queira ficar aqui para a segunda chance. A primeira chance é agora, neste momento, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele vai voltar com os salvos. E ele vai voltar para julgar com vara de ferro. Hoje Jesus ele está nos julgando com mão e mansidão. Mas quando Jesus voltar no arrebatamento, ele vai vir com vara de ferro para nos julgar. E a Bíblia fala que as pessoas vão blasfemar contra Deus, amaldiçoando o Filho de Deus. Mas por quê? Porque não creram na palavra do Senhor. Então nós temos que aproveitar essa primeira chance. Nós não podemos ficar com a segunda chance. Entendeu? O Senhor nos dá a oportunidade de fazer parte do reino dos céus. Não te preocupa, cara, porque é Deus que te justifica.
capítulo 12, diz não, fala assim, ó, não vos julguei a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se alguém te levantar contra ti, não te preocupe, é o Senhor que vai fazer justiça por ti, não tu fazer justiça para tuas próprias mãos. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, pode vir aqui na frente, para que a gente possa orar, para que também possa fazer parte do reino dos céus. Mas também se tem alguém que já entregou a vida para Jesus e está se sentindo fraco na fé e que acha, rapaz, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu estou meio fraco, eu estou me achando assim que eu não estou muito salvo, pode vir também aqui que a gente vai orar por você. Não importa. O importante é estarmos todos justificados diante de Deus. Viu? Se não tem ninguém, vamos orar para encerrar nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, graças nós te damos, meu Pai, nesta noite. Porque Tu és Deus santo, meu Deus. Tu és Deus poderoso, meu Deus. Tu és Deus maravilhoso, meu Pai. Tu és Deus digno, meu Pai. Tu és Deus eterno, Senhor. Vem aqui, meu Deus, neste lugar, meu Pai, com poder e autoridade, Senhor. Nós vimos aqui, meu Deus, na Tua palavra, Senhor, que Tu és justo, meu Deus, para fazer justiça com os Teus filhos, Senhor. Se tem aqui nesta noite, meu Pai, filhos Teus, Pai, que estão precisando, meu Deus, de uma justiça do céu, meu Deus. Faz agora na vida deles, Senhor. Faz agora sobre a vida deles, meu Pai. Porque nós precisamos, meu Pai, de Ti. Nós precisamos de Ti para tudo, Senhor. Nós precisamos de Ti para levantar, Senhor. Nós precisamos de Ti para trabalhar, Senhor. Nós precisamos de Ti como alimento de cada dia, Senhor. Nós não somos nada, Senhor, sem a Tua presença. A Bíblia fala que o homem sem Deus é uma folha levada pelo vento. Nós aqui estamos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua ordenança. Vai guardando, meu Pai, aqui os Teus filhos, para que nenhum que esteja aqui, meu Pai, se perca, meu Pai. Para que nenhum, meu Pai, seja esquecido naquele grande dia. Viva, Senhor, cada um o nome do livro da vida, Senhor. Do qual, Senhor, nenhum vai ser apagado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus e glórias a Ti, meu Pai. Glórias a Deus. Eu agradeço a